Então a gente vai estar falando do yantra, das mandalas, e eu também coloquei até um quadrinho dos raios construtores para ficar mais fácil para você visualizar, tá? Então a gente começa com as mandalas. Então, as mandalas, quando eu falo das mandalas, eu gosto de falar do Jung, porque o Jung, Carl Gustav Jung, que é o psicanalista, psicólogo, analítico, né, que tem toda essa área mais mística da psicologia, ele descobre a mandala com ele faz assim, ele faz um aspecto dele próprio. Então era na Segunda Guerra Mundial, ele participou da Segunda Guerra e caiu em depressão durante vários anos da vida dele. É quando ele descobre por si só que quando ele desenhava círculos, ele conseguia centrar e modificar o conflito interno dele. Então aí ele começa a passear pelo mundo todo, né, para descobrir qual eram os efeitos da mandala. Então quando você pensa numa mandala, você pensa num círculo. Esse círculo é como se nós tivéssemos a proteção. Então assim, quando você tem essa linha aqui, seria todo o nosso lado material, né, o nosso corpo físico. Quando eu entro aqui dentro, eu entro com o meu inconsciente, com aquilo que faz a minha vida, né? Aquilo que desenvolve no meu aprendizado. E quando eu chego nesse pontinho aqui, ele é chamado de self. Ele é chamado de comigo mesmo. É o meu ser divino, um ser maior. É a partir desse ser maior que vai desenvolver o que? As minhas qualidades. Então, quando a gente usa ela na mesa, por que a gente consegue ir até o inconsciente do outro e verificar qual é a parte da vida dele que não está em contento? Justamente por quê? Porque o círculo protetor dele, a carcaça mais densa, ela está num círculo. E tudo que ele fez durante a vida vai estar desenhado. É como se você pegasse a íris, que é outra coisa que eu também adoro muito, Patrícia, eu também analiso. Então, quando a gente pega uma íris, a gente tem esse pontinho preto, que é o nosso pontinho preto, depois a cor dos nossos olhos. Na cor dos nossos olhos, ele, com a vida, ele vai formando desenhos, que é uma mandala viva, de tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo que nós fazemos com o nosso organismo, nós colocamos na íris. Então, quando você analisa uma íris, você tem o teu todo. Mesmo que você fale assim, eu não sou nervosa. Aí você vai lá na íris, você vê um monte de raios solares. Por quê? Porque você é uma pessoa nervosa. Então, ali está identificado o que você é. Então, nas mandalas, o que acontece? Nós conseguimos fazer a mesma coisa. Então, como na mesa não é a pintura da mandala, e sim a escolha do arquétipo, então a gente tem o que a pessoa é. O que é um arquétipo, né? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é toda a representação do todo. Por exemplo, se eu disser para você, você entra na minha casa e você vê uma Nossa Senhora, mesmo que você não seja católica, você sabe que aquela Nossa Senhora representa a proteção da casa. Você já vai me olhar de uma maneira assim, nossa, ela é religiosa, ela gosta de proteção. Por quê? Porque você viu a imagem de Nossa Senhora. Quando nós usamos a cruz, ela tem o seu próprio significado. Ela não precisa ser dito por nada. Então, qualquer religião, ela sabe o significado. Então, o arquétipo ou o inconsciente coletivo é isso. É que quando nós representamos algo, né, o todo, mas a partir do momento que cada pessoa pega esse inconsciente coletivo, ele vai ter um significado. Ele vai ter o que? A individuação de cada um. É por isso que a gente consegue a leitura. Deu para você entender? Então, a mandala é considerado o espaço de Deus, né? O âmago, a psique, que por Jung é o que eu falei, que é o self, é o si mesmo. Então, as mandalas, elas são utilizadas como instrumento terapêutico, xamânico, indígenas, aborígenes da Austrália, os monges tibetanos. Então, a mandala, ela culturalmente, ela existe no universo. E
cada cultura ela vai trabalhar de uma forma, né? Os xamânicos, eles têm o quê? Os filtros de sonhos, que são a roda de cura. Aí você vai encontrar aquele olho de Deus, que também é uma roda de cura, que são dos indígenas mexicanos. Os monges tibetanos, né? Os tibetanos, eles vão trabalhar todas as mandalas, né, em quadrante, em entradas de, como fala, entradas de portas, né? Então tem todo um significado no qual eles fazem a mandala e depois dissolve na água com o sentido do quê? De desapego, de transitoriedade, que nada é eterno, né? Tudo é transitório. Aí a gente vai lá para o hinduísmo, que aí a gente vai falar do yantra, que é uma mandala também. E assim por diante. É mais para você entender o porquê das mandalas, tá? Para você ver o porquê que ela funciona na mesa, né? Então, a mandala, ela representa o caminho inconsciente e a ação presente do teu cliente ou de você mesma. Então, aquela ação que você não verbaliza. A pessoa tem medo de falar, mas ao mesmo tempo que é escolhido uma mandala, dá o inconsciente dele para te trazer a ação presente dele, o porquê não está prosperando. Aí a gente vai lá com a Susana Fisher, né, com a Joanna Kellogg, que são arteterapeutas, mesmo com a Celina Fioravanti, que também eu adoro. Se você gosta dessa parte mística, mas com um fundamento mais dúbio, né, religioso, ciência. A Celina Fioravanti é uma das autoras que eu gosto muito. Então tem um livro que ela chama de Religação, que ela dá várias assim, conceitos, dicas legais para a gente estar trabalhando. Então eu gosto muito dela. Ela também trabalha as mandalas. Aí a gente entra lá nas nossas mandalas, que é o desenho, né? Aqui, vamos pegar as mandalinhas, não é? Onde está a minha mandala? Não. Está lá no final. Então, eu só vou ler e depois a gente vê, tá? Então, o que você tem que estar colocando em primeira mão? Que você tem que saber, assim, na ponta da língua. Os primeiros significados dos 12 arquétipos. Que quando a Joanna Kellogg fez os 12 arquétipos, ela teve um sonho. E ela sonhou fazendo um bolo. E esse bolo, para que a gente faça um bolo, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de material, a gente precisa de execução. E ela fez as 12 fases da mandala, que seria o arquétipo de todos nós, quer dizer, a representação de todos, e cada escolha é uma individuação. Então, quando a pessoa escolhe o vazio, ela entra no quê? No pensamento. Não é o vazio do não ter nada, mas é um vazio no qual você está começando algo, você está tendo uma ideia. Quando você chega na segunda mandala, é chamado de bem-aventurança. Quando você começa o teu caminho. Quando você começa a ver que tudo pode ser maravilhoso ou não. Quando você chega no labirinto espiral, é o medo do desconhecido. É quando você está dentro do labirinto e você não sabe qual é a saída ou a entrada. Quando você chega no quarto, é o início. Quer dizer o quê? Que você tem várias escolhas. Você tem muitas escolhas e não sabe o que você vai pegar. Aí você entra no quinto, que é o alvo. Você começa a sentir que todo mundo está olhando para você. Aí é assim... você vai a algum lugar, você diz, eu não consegui isso porque tal pessoa não me deixou. Olha, eu não entrei nesse lugar porque o horário não deu. Então você começa a sentir que você é o alvo das coisas e não que você é o que você está vendo, né? No 6, você tem a separação, que seria a luta contra o dragão. Seria quando você começa a sua consciência de si mesmo e começa a sua individuação. Quando você passa a não ser mais alvo. 6. Então, é essa que eu estou acabando de falar, né? Então, é quando você começa a não se sentir mais alvo, você começa a se encontrar com você, a se valorizar, e você começa a luta é exatamente disso, como se fosse uma luta do bem e do mal.
olhando o que é correto para você, o que é correto para o outro, mas que se para você é correto, é esse caminho que você quer seguir. Vamos dizer que toda essa sua separação é para o seu individualismo, para a sua individuação, para o seu caminho a partir do momento em que você, vamos dizer assim, em que você se encontrou. Muita gente pode falar, você vai filtrar, mas você vai fazer o caminho que você está achando. Tá? Seria assim, como se você tivesse 2 triângulos. Você consegue fazer o equilíbrio do poder e consegue fazer o equilíbrio do acolhedor. Então, você consegue fazer o equilíbrio do masculino e do feminino ao mesmo tempo. Sem que isso lhe traga sofrimento. No 7 seria a quadratura do círculo. Ou então, quando você amadurece, e aí você já é um ser individual. Quando você chega no 8, você tem o ego em ação. O ego é a sua consciência, né? Então, a sua consciência, ele está pronto. Ele está proposto para aquilo que você quer. No 9, é a cristalização. É quando você para a próxima realização. Você para tudo e fala, vou começar de novo. É daqui que eu começo. Aí, quando você chega no 10, você tem um renascimento. Ele é chamado de portais da morte porque é um renascimento. É uma nova vida começando. Quando você chega na fragmentação, você diz assim, eu estou começando algo, mas está faltando uma única peça. Qual é a peça que eu não encontrei? Como se você tivesse um quebra-cabeça e quisesse montar esse quebra-cabeça e chegou numa única peça que você não consegue encontrar. Então, você se fragmenta, você sofre, aí você sai inteira. É como se você chegasse no final do poço e alguém te desse a mão e você falasse assim, não, eu tenho que subir sozinha, porque este é o meu caminho. Aí você chega no 12, que é o êxtase, né? Que é o recomeço, é o retorno para casa, vamos dizer assim, é o caminho do herói, né? É um retorno para casa, mas que você vai começar com novas experiências, com novo aprendizado. O que ficou no passado foi um grande aprendizado, e a partir do 12, você começa uma nova vida, esquecendo o que ficou para trás, como se somente fosse um aprendizado. Deu para entender, Patrícia? Então, ter isso daqui na ponta da língua. Aí, como você vai fazer a sua interpretação, você vai sentir na hora. Aí, quanto você não conseguir fazer isso, aí você vai ter que pegar o e-book, né? Olhar direitinho, que lá está bem mais explicado, né? Então, as mandalas, elas são mágicas, são momentos aprendidos, espelhos do nosso caminho. Elas dão forma, cor, ela faz uma dança interior, né? Aí a gente vai começar com o Yantra. Então, o Yantra, ela também pertence à mandala, tá? É uma categoria particular da mandala. Então, quando eu falo Yantra, eu falo Yan, que é traduzido como curva, como domar, reger, controlar, e a expressão Tra é um instrumento, é a máquina. Então, ele significa o quê? O nosso apoio, o nosso instrumento. Ele é um desenho geométrico que atua como uma ferramenta eficiente, porque ele tem um ponto focal, é uma janela para o absoluto com a união com o divino. Ele retrata o não vai sair. Do micro para o macro, tá? E estabelece o quê? A sintonia com certas divindades, ou o centro de força criativa do universo. O Yantra, normalmente, ele é usado nas meditações de yogianos, né? Por quê? Porque ele faz com que você centre a sua visão bem no meio, né? Bem no ponto central do self, que é esse aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Ele faz com que você se foque no que você está fazendo, levando você a uma consciência, uma supraconsciência.
Por isso, quando a gente faz o trabalho, quando você roda o pêndulo só no centro da mesa, você sente uma energia muito forte, né? Para os hindus, ele representa o que? A divindade. É o aspecto da manifestação. É o modelo do que? Do coração. Por isso que a gente fala aqui que é a mandala do coração. Por quê? Porque é como se fosse o nosso coração emanando as energias para todo o universo. Então é como se nós não voltássemos lá nos arquétipos, né? E fosse a estrela de Davi, a cruz cristã, a própria Virgem Maria, né? Todos os arquétipos que não precisam de nenhuma palavra, porque o yantra ele já é trabalhado no hinduísmo, né? Então a própria imagem dele, ele já reflete para a gente toda uma bênção, toda uma proteção. Então ele estabelece a chave da ressonância com as energias benéficas e as linhas, elas têm a função de aumentar essa força sutil. Então quando a gente vê o triângulo para cima, a gente sabe que é o aspecto do poder, né? Que é o aspecto masculino. É toda a energia yang, né? E quando a gente vê que seria esse aspecto maior aqui, olha, esse aspecto maior, ele dá a sensação de quê? Do poder, do aspecto do pai, né? Do aspecto da divindade. E quando eu venho com o yantra para baixo, que é o triângulo para baixo, ele é o símbolo da energia feminina, do aspecto do quê? Da criação, do acolhedor. Então, quando nós fazemos o trabalho, nós equilibramos as pessoas, porque nós temos a divindade do poder do pai e a divindade do poder da mãe. Então, para cima seria a aspiração espiritual e para baixo seria o que? A natureza, né? Os nossos planos mais sutis. Então, ela seria a representação simbólica da união espiritual cósmica. Ele seria a imagem do Om, no qual eu coloquei aqui em cima como proteção para nós também, tá? Então, aqui, bem em cima do yantra, eu tenho o Om, que, na verdade, o próprio yantra, ele significa o mantra Om, né? Que ele vai fazer o que? Ele vai limpando todos os bloqueios, porque ele é atemporal. E a eficácia dele é para longa distância. Então, o reforço da ligação com qualquer ser e qualquer momento, né, sendo atemporal. Nada é por acaso, né, Patrícia? E eu acho interessante a gente explicar justamente para estar entendendo o porquê que aquilo está lá, né? Eu gosto dessas coisas. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto. Eu gosto de saber o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo e por que isso funciona, né? Então, o yantra, ele acaba efetivando o nosso trabalho exatamente por tudo que eu te falei, tá? Aqui eu já falei para você, né? Se tem mais, também já falei. Aí fica escritinho lá para você depois. Você pegou os meus PDF? Eu passei por e-mail porque eu não consegui colocar no espaço aluno. Aí eu fiz os 7 raios construtores. Eu fiz um desenho para vocês. Depois eu passo esse também, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nós temos o triângulo do poder, que é a trindade, que são os raios construtores. Quando eu penso na alma, quando a gente fala assim, né, esses raios, quando a gente pensa na alma, quando a gente fala da alma, a gente fala da trindade, porque ele é composto pelo 1, 2 e o 3. Aí ele forma o quê? Um triângulo. Este triângulo, ele vai ser o quê? Eu vou pegar a capacidade que é o divino, que é a capacidade manifestada. O que é o divino? Nada mais é que a nossa parte essencial. É aquela parte que traz conosco quando nós chegamos nesse planeta. Então, essa capacidade, ela é manifestada.
Quando eu tenho os 3 aspectos, que seria a consciência e a inteligência, né, a vontade, o poder, o amor e a sabedoria e a ciência criativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter a consciência aqui em cima, eu vou ter a consciência interior, vou ter a consciência exterior, que forma a trindade. E a capacidade de manifestar essa energia. Por isso que na alma, normalmente ele tem que estar com o aspecto e não com o atributo. Quando a gente trabalha com o atributo na alma, significa que a pessoa ela está com um sub-raio e não está manifestando o raio de aspecto, por algum motivo. Então, o trabalhar esse raio para que ela manifeste o quê? Ou o de aspecto e não de atributo. A mesma coisa quando você analisa lá na personalidade, no emocional, quando ela tem algum raio de aspecto, porque ele não tem que ter, ele tem que ter raios de atributos. Tudo bem até aí? Então, como que eu analiso os raios? Vou deixar esse desenho para a gente estar analisando sempre. Então, é legal fazer essas bolinhas. Lá no e-book tem uma parte que eu coloquei as bolinhas para não se perder. Então, o principal dos raios seria o quê? O de expressão, seria assim, como o de alma. O de alma, como que é? O que seria a alma? Seria a nossa expressão individual, aquilo que traz conosco, né? E essa expressão individual, ela vai ser como nós reagimos ou agimos perante o estímulo exterior. Então, quando eu falo lá do raio 2, que é o amor e sabedoria, eu sei que a pessoa que está neste raio, individualmente, ela gosta de compartilhar seus conhecimentos, ela gosta de ajudar o outro, ela gosta de estar fazendo algo por outro, mas, ao mesmo tempo, ela gosta de estar com algo em troca, né? Isso porque é individual dela. Quando eu pego o raio astral, mental e o físico, que compõem a minha personalidade, que são os atributos, são os raios da estrutura cíclica, ou são o que? Os nossos raios vibracionais. São os raios que nós emanamos com a nossa vida. Ah, mas se você tiver um raio na alma e em outro, você potencializou. E se você potencializou, você vai ter uma pessoa egoísta. Aí, quando você faz... É outra. Porque assim, se você tiver... Deixa eu ver se é isso. Se você tiver um raio 2 aqui na alma e você tiver um 2 na personalidade... Você potencializou aquilo que você está imantando ou que você está agindo. Aí, quando você tem 2 números iguais... Ah, tá. Então, aí o que acontece? Se eu tenho físico em 2, eu estou trabalhando com aspecto. No físico, eu tenho que trabalhar com atributo. Então, significa que o meu sub-raio, porque em cada raio, nós temos o de ação, e depois os outros 6 sub-raios. Então, sempre nós vamos ter os 7 raios dentro do nosso corpo. Sempre. Porque são 7, se você for ver, são 7 corpos, né? Então, nós vamos estar ali com eles. Só que um vai estar em ação e os outros adormecido. Quando você fala que você tem um 2 no físico e esse 2 é de aspecto, significa que que ele é um sub-raio do que estaria em ação, que seria o atributo. Aí você tem que trabalhar. Isso, aí no físico ele vai ter até o amor e a sabedoria, mas você vai estar agindo somente na aparência. Você não vai estar em ação com o raio, mas você vai estar colocando no teu físico, é aquela coisa assim, como dizia uma amiga minha às vezes, você tem uma pessoa delicada, mas ao mesmo tempo ela não é. Aí é aquela delicadeza de elefante. Todo físico tem uma certa delicadeza e quando ela pega as coisas cai, ou quando ela fala grossamente. Então no físico ela tem
todo o aspecto amoroso, mas na ação dela, ela não é. Aí você tem, porque é a mesma coisa de você colocar na alma o número 7. Porque o 7, ele não é aspecto, ele é atributo. E se você tiver o 7 na alma, significa que ele é sub-raio. Na alma sempre vai ser os 3 primeiros raios, mas não dá. Às vezes a pessoa não está trabalhando com o de aspecto, ela está trabalhando com atributo. Então vai dar 6, vai dar 7, vai dar o 4. É onde a gente tem que interpretar para dar uma olhadinha onde trabalhar. Sim, os 3 primeiros raios na alma tem que ser de aspecto. O restante são atributos. O que seriam, por exemplo, no emocional? O emocional é um atributo, certo? É um atributo. Quando a gente fala do emocional, a gente fala do quê? Das reações e atitudes. Então, é o preconceito, é a maneira rígida, é a maneira de pensar, são os medos. Então, se der atributo, Patrícia, você tem que verificar qual o raio de atributo deu para que possa trabalhar, para que isso na alma venha se tornar um aspecto da pessoa e não um atributo. De novo, na alma, eu ponho lá e ponho uma alma de 6º raio, ele está com o de atributo, certo? É uma pessoa devota. Aí você vai ter o quê? Uma pessoa doente. Você vai ter uma pessoa fanática. Você vai ter aquelas pessoas que estão mais no céu do que na terra. Que aí tudo que você fala para eles seguem à risca. Por exemplo, se chegar para você com alma de 6º raio, você é aquela pessoa que, se mandar rezar no quadrante, você vai rezar no quadrante. Você vai arrumar um tempo qualquer para estar lá no quadrante rezando de 15 em 15 minutos, de 20 em 21 minutos, porque a pessoa, ou o mestre, sei lá o que, mandou você fazer. Então você não tem vamos dizer assim, a definição ou a maneira de estar colocando o equilíbrio, o que é certo ou errado. Você cegamente, você segue cegamente uma pessoa, seja ela quem for. Porque as grandes religiões, elas conseguem. É mutável. Pode. É cíclico, né? Quando você acha o raio e ele está já no aspecto, ele não vai ser mutável. Mas o restante dos raios, eles são cíclicos. Às vezes, você está numa época, num aprendizado, que você precisa de um determinado raio. Então, aquilo serve de aprendizado para você. De repente, você muda. Até você fala assim, nossa, as minhas atitudes mudaram frente a isso. Não é que as suas atitudes mudaram, o seu raio mudou. Então, quando a gente fala de raio de temperamento, é exatamente as ações. Então, é tudo aquilo que nós executamos durante a vida. Não tem, às vezes, pessoas que você conhece, você fala assim, nossa, que mudança, você era tão ruim, agora você está tão bonzinho, né? Ou vice-versa. Por quê? Porque na época que você conheceu, ele trabalhava com um determinado raio. E depois ele veio trabalhar com outro. E são aprendizados, né? Deu para entender? Então, ó, o emocional vai trabalhar o quê? As reações e atitude da pessoa frente àquilo que ela acredita, né? O mental. O mental, ela vai atuar sobre o como agimos, o caráter, né? Que é agora que eu falei. O mental, por exemplo, você conhece alguém boa que se torna ruim ou ruim que se torna boa. Por quê? Porque é como ela age perante os acontecimentos dela. E o físico é a máscara, né? O que é a máscara? É aquilo que nós nos colocamos ao mundo. Então, em cada momento, nós colocamos uma máscara. Por exemplo, você como militar, quando você chega na sua função, você é diferente da Patrícia que eu conheço, né? Então, nós usamos máscaras
para que a sociedade às vezes nos aceite, né? Então o físico dá o quê? O que nós mostramos para a sociedade. E a personalidade, ela vai modelar tudo isso, o emocional, o mental e o físico, que é o quê? Os nossos estímulos exteriores. É aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Mas para isso, nós temos a concretização do astral, que é o emocional, o mental e o físico. É bem psicológico, né? Ele não é uma coisa assim, vamos dizer assim, os raios, né? Os 7 raios, ele tá em tudo na nossa vida, tudo. No sol, na comida que a gente come, nos horários que a gente tem, nos próprios, na nossa aura. Então, tudo que você pensar, ele tem os 7 raios. Só que quando a gente compõe ele psicologicamente aí no temperamento, é que a gente vai entender esses outros. É que nós vamos começar a falar assim, nossa, mas esse anjo tem este raio porque ele age desta forma. Então, o interessante de estar entendendo a construção dos raios é entender como que ele se faz depois. Então, mas aí é só com leitura, viu, Pátria? É o que eu te falei. Você vai precisar pegar a apostila, você vai precisar pegar os livros, porque aí você vai, o quê? Lendo, adquirindo, né? Vendo que sempre a explicação é a mesma, né? E aí, quando você pega, você já passa a interpretar. Porque ele é ação, né? Ele não é algo estático. Como ele é ação, ele é cíclico. E como ele é cíclico, ele vai estar o quê? Influenciando no seu dia a dia, no seu modo de ser, na sua maneira de agir. Muitas vezes a gente critica, né, o outro. Ah, mas ele não consegue fazer as coisas direito, olha, não sei o quê. Por quê? Porque naquele momento, não é que ele é daquele jeito. O raio dele em ação é daquela forma. Então, ele vai estar agindo daquela forma, não é porque ele quer, mas porque o aprendizado dele, às vezes, é necessário naquele momento. Quando a gente pega lá os adolescentes, a maioria dos adolescentes que não arruma quarto, por quê? Porque a própria alma dele está desgovernada, a própria alma dele está procurando algo que encontre o que ele quer. Aí eles são pessoas desorganizadas, né? Eu costumo dizer uma alma desorganizada. Olha lá, hoje em dia tá vendo? Por quê? Porque você trabalhou o raio da tua ação, ele melhorou. Se você lembrar a época que você era desorganizada, o que você falou que o quarto era uma zona, muita coisa na tua vida não ia para frente. Quando você passou a agir com outro raio e passou a ser mais organizada, as suas coisas já começaram a ir um pouco mais para frente. Então, esse lado próspero é que está nas nossas ações. E é aí que a gente tem que ter essa visão de estar olhando esse tipo de coisa. Porque sempre nós vamos ter os sub-raios. Então, uma hora qualquer, o seu sub-raio ele transforma em raio de poder, vamos dizer, em raio maior, e o sub-raio em raio em sub-raio. Os sub-raios seriam os mesmos. Tudo que você vê lá. Vontade de poder. Nós temos os 7 raios. Que é a vontade de poder, o amor e a sabedoria, a harmonia com o conflito, ao criativo, a ciência, a devoção e o ritual. Nós temos esses 7 raios compostos em todos nós, todos. O que a gente faz é colocar um em ação e adormecer os outros. Por isso que eu estou te falando, todos nós temos. O que a gente faz é só adormecer e acordar, adormecer e acordar. Por isso que às vezes, por exemplo, né, hoje em dia que nós temos aí quadros e mais quadros na psicologia de depressão, de pânico, de um monte de coisa. Por quê? Porque a gente tem os quê? Os sub-raios. Então, a pessoa, às vezes, ela está num quadro de tristeza ou depressivo porque o raio dela não está em ação, e sim o sub-raio.
Por isso que quando a gente fala assim que os 7 raios, se a psicologia tivesse usado, nós não teríamos tantas doenças, entre aspas, diagnosticadas. Porque, na verdade, a gente vai trabalhando esses sub-raios até chegar no que é nosso. Aí a gente não prospera, a gente fica doente, e uma série de coisas que a gente acaba acalentando, né? Vamos dizer assim, que os raios, ele formam o quê? A expressão de todos nós, a expressão de cada indivíduo, né? Agora, começou a melhorar um pouco, Patrícia? Então, lembrando que na personalidade há os 3 sub-raios, né? Correspondente o que? Ao físico, emocional e mental. E o conjunto desses raios é que forma a expressão do indivíduo. Aí eu fiz o quadrinho, que a hora de imprimir eu acho que é melhor do que ler aí, mas a gente vai ler, tá? Então eu coloquei, o primeiro raio é vermelho, o segundo é o laranja, o terceiro é o amarelo, o quarto o verde, o quinto azul claro, o sexto o índigo e o sétimo o lilás. Ele acompanha o que? Os 7 centros energéticos. Nós vamos ver, por exemplo, na fraternidade, que as cores mudam um pouco. Porque ele acompanha, e eles já vão acompanhar o lado mais divino, vamos colocar entre aspas também. Não, eu vou passar o PPT para você por e-mail, porque eu não consegui colocar lá também, mas aí eu passo para você. Eu tenho algumas coisas que eu fiz exatamente para vocês pegarem lá, para ficar mais fácil, né? Então, qual a qualidade do primeiro raio? É o poder, é a chefia. Do segundo raio, a sabedoria e o amor. Do terceiro, a criatividade. O do quarto, a harmonia e a beleza. O do quinto, a ciência e a pesquisa. O do sexto, a devoção. E do sétimo, a diplomacia e o ritual. Isso seria a qualidade. Quando essa qualidade ela está em desarmonia, nós vamos ter o contrário. Se eu gosto do poder, eu vou ser uma pessoa tirânica. Por quê? Porque eu estou em desequilíbrio. Você é tirânico, você é arrogante, né? Na qualidade. Na personalidade, quem são no primeiro raio? O rei, o imperador, o presidente, o governador, todos aqueles que mandam, né? O segundo raio são os professores, os mestres, os oradores, o sábio. O terceiro seria o sacerdote, o médico, o diplomata. O quarto, o artista, o mediador, o artesão. O quinto seria o pesquisador, o matemático, o advogado. O sexto, o místico, o devoto, o santo. E o sétimo seria o mago, o político ou o produtor. Na ação deles, o primeiro raio ele sempre quer mais. Quanto mais poder você der para o primeiro raio, mais ele quer. O segundo raio, quanto mais sabedoria ele tem, mais ele quer. Então, ele estuda, 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 estuda. No terceiro raio, ele quer o entendimento das coisas. Então, o terceiro raio, ele está sempre ocupado, né? O terceiro raio, ele está sempre procurando algo para ser feito e nunca tem tempo para nada. O quarto raio, ele está sempre construindo, mas ao mesmo tempo destruindo, né? Porque a destruição ou o sofrimento é que leva à harmonia. O quinto raio é o conhecedor. Então é o que? São os nossos grandes cientistas que descobrem aí os grandes... Você caiu, Patrícia? Ou não? Tá aí ainda, Patrícia? Está. É que você não mexe o mouse, aí você some. Então, aí o quinto raio seria o do conhecimento, né? São das pessoas que levam os nossos conhecimentos, como Einstein e assim por diante. O de sexto raio é o servidor, é o missionário, é aquele que gosta de servir, aquele que gosta de estar colocando como Jesus, como Buda, né? São pessoas que estão sempre servindo à humanidade. E o sétimo é o que age.
Então é aquele produtor que faz um filme maravilhoso, que às vezes tem um fundamento de ficção, mas é real. É o político, é o mago, é aquele que transforma, né? Essa é a ação dele. Como ele age? O primeiro raio, ele manda. Faz isso, faz aquilo. E sem questionamento. O segundo, ele vai pensar. O terceiro, ele vai organizar. O quarto, ele vai criar. O 5, ele vai estudar. O sexto, ele vai ser o servidor humanitário. E o 7º, ele vai à luta. Isso não tá bom, então vamos fazer desse jeito. Isso não é assim, vamos modificar. Como se sente o primeiro raio em equilíbrio? Ele é o guru. Mas em desequilíbrio, ele é o egoísta, é o tirano. O segundo raio no equilíbrio, ele é intuitivo. Mas em desequilíbrio, ele só é o intelectual. Estuda e não faz nada. No terceiro raio, no equilíbrio, ele é o comunicador. Agora, no desequilíbrio, é uma pessoa insegura e calada. No quarto raio, no equilíbrio, ele é o amante, né? O amante é aquele que ama tudo, aquele que faz tudo. Ele está com uma grande paixão. No desequilíbrio, ele é o ator ou atriz. Ele representa um papel. No quinto raio, no equilíbrio, ele é o guerreiro. Mas em desequilíbrio, ele é o servo. Só faz aquilo que se pede. No sexto raio, no equilíbrio, ele impera, né? Ele é o imperador no sentido de imperar, de estar se colocando acima de qualquer coisa. Mas em desequilíbrio, ele é o mártir, é o sofredor. Nada para ele está bom, ele está sempre em sofrimento. O sofrimento dele é maior do que todos. No sétimo raio, em equilíbrio, é a mãe. É a protetora, é aquela que está ali ajudando, resolvendo. Em desequilíbrio, se torna a vítima, a coitadinha, né? Eu fiz tanto por ele e ele não fez nada por mim. Então, a Alice Bailey, ela define como um termo aplicado a uma força ou um determinado tipo de energia que enfatiza a qualidade que exibe tal força e não o aspecto, forma que ela cria. Os raios são a consciência ou a qualidade que essas aparências contêm. Colocando tudo isso que a Alice Bailey definiu, então, o que são os raios? São as nossas consciências, são os nossos egos, ou então as nossas aparências. Aí é como te falei, ele está presente em todos os lugares, no sistema solar, nos nossos órgãos, né? Nos nossos centros energéticos, nos 7 planetas. Ele condiciona, né, a qualidade expressiva, ele é o nosso sutil, ele está constantemente em tudo que a gente faz. Então, a consciência é regente. Quanto maior a consciência, maior capacidade de compreensão e dirigir a qualidade do raio. Aí, o que eu fiz também, tá? Vou estar lendo para você depois, se quiser ficar ouvindo, achar melhor que ouvindo, você pega melhor do que lendo. Então, eu estou dando uma outra maneira de você estar vendo os raios, tá? A partir de tudo isso que eu falei até a 8ª aula, você vai ver que eu falei de várias maneiras o que são os raios e como você interpretar. Então, se você ouvir, se você ler, você vai fazer a interpretação de olho fechado, viu, Patrícia? Então, o primeiro raio, vontade e poder. Ele representa o nosso coronário, né? Ativo. Quando ele está dinâmico, né? Eu tenho certeza, viu, Paty? Ele está ativo, ele tem a intenção do quê? De servir a humanidade. Ele é capaz de compreender a qualidade amorosa. Isso, o coronário seria o quê? Acima da nossa cabeça, né? Não é o coronário no sentido de coração, tá? E sim, ele está acima da nossa cabeça. É o primeiro raio. Então, por que o primeiro raio seria isso, né? Porque ele é o poder, né? Lembra da pirâmide? No topo da pirâmide, da trindade, eu tenho o quê? O masculino, o poder. Então, ele está acima do nosso coronário, da nossa coroa, né?
Então, quando ele está ativo, ele é vital, ele tem uma intenção de servir a humanidade, ele é capaz de compreender a qualidade amorosa da destruição e do poder, destrói para poder dar a liberdade ao amor. Aí seria o guru, que eu coloquei lá resumidamente. E quando ele não está dinâmico, ele é aquele chefe centralizador, dominador, controlador, destruidor, isolado, sem amor e muito egoísta. É ele em primeiro lugar e depois o outro, né? O segundo raio é o amor e a sabedoria, é o dinâmico. Então, o segundo raio, ele estaria no nosso lado intuitivo, seria o nosso frontal, né? Então, é a capacidade do quê? De construir, de ensinar através da compreensão e da palavra, a favor do plano humanitário. Então, são pessoas sensíveis, intuitiva, iluminada. É o intuitivo, é o nosso frontal. Não dinâmico, a pessoa é egoísta, uma capacidade de sentir, mas ao mesmo tempo de ser frio e distante. É fazer as coisas para que as pessoas gostem dele. Não consegue dizer não. Então é simplesmente intelectual. Ele tem toda o conhecimento, mas não consegue repassar esse conhecimento. O terceiro raio é da criatividade. Quando eu relaciono isso com o centro energético, é o da garganta, né? É o nosso lado criativo. Então, é da inteligência prática. Ele é dinâmico quando ele manipula as forças para revelar a verdade e a beleza, a atividade ordenada, correta ação e boa vontade. É um serviço inteligente e prático. Ele está sempre ocupado. Ele é o quê? O comunicador. É a pessoa que consegue expressar aquilo que sente. Aí é o terceiro raio. Quando ele não está dinâmico, ele manipula as forças, tem pensamentos e emoções negativas, e através do desejo, do medo com intenções egoístas, a atividade é excessiva e os anseios são materiais. E vive na ilusão e no sonho. Aí a gente tem o que? A criança calada, a criança tímida, aquela pessoa que fala baixinho, com medo de tudo e de todos. Eu não consegui estudar porque meu marido não quis, eu não consegui estudar porque eu tinha que criar o meu filho. Então tem sempre uma desculpa para não fazer aquilo que tenha que ser feito. Aí é o terceiro raio, porque é o lado da comunicação, da garganta. O quarto raio é do amor e o conflito, que seria o coração, né? Quando ele é dinâmico, ele está equilibrado, ele tem intuição, harmonia, unidade de expressão, da beleza, da alma, né? É capaz de unir as dualidades internas, é a harmonia entre o superior e o inferior. É o quê? Aí eu coloquei errado, é o amante, não a atriz. Ator e a atriz é embaixo, quando ele não está dinâmico, né? Porque o amante é o apaixonado. Então, quando ele está em equilíbrio, ele é a grande paixão. Então, ele passa aquele amor incondicional, né? Que é o nosso coração. Quando ele não está dinâmico, ele é confuso, ele é constante na luta, ele tem crise de estabilidade, compreensão, a curiosidade é exagerada, falta equilíbrio. É quando a gente tem uma depressão ou uma tristeza profunda e não o coração, mas o meio do peito da gente dói. E você fala, nossa, acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Mas não é. É simplesmente o quê? Uma instabilidade, um desequilíbrio. Aí você está fazendo o quê? Sendo um ator ou uma atriz. Só representando um papel que não é seu. Aí entra o quê? O conflito. Que são as grandes guerras, né? Então, aí ao contrário, depois você corrige, tá? O quinto raio seria da ciência concreta. Então, o quinto raio é o quê? Deixa eu contar aqui, que eu já me perdi. É o plexo solar. É aonde você faz o quê? Aonde você dissolve, né? Onde você consome todos os teus problemas. Então, você concretiza a sua alma através da mente sábia. É o poder para avançar, não caindo em ilusão infundada. É a sabedoria, saber antes de falar e fazer. É o guerreiro. Então, é quando você consegue ouvir os problemas, digerir os problemas e solucionar. Que aí você se apresenta como guerreiro. No não dinâmico é o excesso de devoção, a forma material, é uma pessoa
extremamente materialista, né? Ou aquelas pessoas que vivem numa caixinha, só ele está certo. É a capacidade de analisar para separar a intenção de adquirir e possuir. Então a pessoa só quer possuir e adquirir. E na mente inferior seria destruidora do real, crítica extremo e separatista. A qualidade de pensar e analisar para obter atividade material. Ele finge servir, questionando o porquê o outro consegue e eu não. E ele dá também de coitadinho e de simplesmente estou fazendo. Já estou fazendo, sem nenhum questionamento. Ele é o servo, que na verdade ele não é o servo, ele é o guerreiro, né? O sexto raio é o da devoção, do idealismo dinâmico, né? O sexto raio a gente vai com o umbilical, que liga a nós a nossa parte mais devocional, né, ao cosmo. Então, quando ele está dinâmico, ele é amoroso, ele é empático, ele é generoso, ele é pacífico, ele é devocional, ele é guerreiro interior, né, tem uma coragem divina, é um sentimento místico, é aquela pessoa que entra nos lugares, não está vendo se está arrumado ou desarrumado, mas ele sente o ambiente, a energia do ambiente, né? Ele está presente sem nenhuma crítica. Então é aquele que ajuda sem questionar. Quando ele não está dinâmico, ele é egoísta, ele suspeita das pessoas, né? Ele é violento, é fanático, é aquela pessoa que você não pode falar nada, que Deus sabe o que faz, eu não sei o que eu digo, né? Ou que a religião dele é melhor do que qualquer outra que existe no mundo. Então é o fanatismo ao extremo. É aquela personalidade exagerada, aquela pessoa que fala alto, que grita, que se você fala assim, olha, isso está errado, ela acredita, não, claro que não está errado, então exagera em tudo que fala, né? A supremacia, ela é superior a todos e a qualquer um, então não tem aquela coisa de você está errado, não, eu nunca erro, né? Então ele tem uma aparência que não é verdadeira. Aí se dá um de mártir, né? Também aquele sofredor. Se Deus quer que eu sofra, então eu vou sofrer. Então tem o sexto raio, mas não como um lado de idealismo, mas como um lado de mártir, de sofredor, né? O sétimo raio seria da magia ritual, que vai lá para o nosso centro de base, né, a nossa recepção com a vida, com tudo que a gente vê. Quando ele está dinâmico, é a ordem, é a correta atividade que produz a magia branca, é a conexão com a realidade, quer dizer, eu sou bem recebida neste planeta e sei receber também. Não conhece o apego, manifesta a vontade espiritual, a capacidade de manifestar o divino através da matéria. Então é a mãe, né, a protetora, é a que está ali ajudando todos. Quando não está dinâmico, é desordenado, exageradamente, tudo bagunçado, sabe, Patrícia? Quarto desarrumado, casa desarrumada, tudo sem nada no lugar. Você viu? Quando ele está conectado, ele está com ele gosta de muitas formas, né, muito poder, então são muitas imagens. É aquela pessoa também que gosta de rituais, né? Então é muita imagem, muita oração, muito pedido a Deus e nenhuma forma de agradecimento, porque ele quer dominar o meio ambiente dele de uma forma que é egoísta. Então ele vai usar o quê? A magia negra, né? Que é a vítima. Eu rezo para Deus, eu peço para Deus e Deus não me dá. Quer dizer, a pessoa não agradece a Deus aquilo que ela está tendo, mas sim ela pede por quê? Porque ela é coitadinha e ela é vítima. Quando você analisa na mesa, você sempre vai perguntar se o raio está ativo ou se o raio está passivo. Porque se ele está ativo, você não vai fazer nada. Agora, se ele estiver passivo, é onde a gente equilibra ele, tá? Para ver se a pessoa vai agir ou não, ou vai modificar a ação dela ou não. Então, sempre tem que estar dando uma olhadinha lá no centro do yantra, se está ativo ou passivo.
Aqui, de novo, né, para análise, a gente vai lembrar que a gente emocional seria atributo. A alma sempre é aspecto. A partir do emocional, você vai ter raios de atributo. Mas você não deve colocar isso como assim. Bom, se deu no raio da alma deu 6, está errado. Não. Está certo, só que a pessoa ela não está agindo com o raio de aspecto, ela está agindo com o raio de atributo. Então, o raio de alma é a pirâmide, é a trindade, é 1, 2 e 3. Os raios 4, 5, 6 e 7, eles são raios de atributos, são raios cíclicos, são raios que modificam conforme as nossas ações, conforme os nossos aprendizados. Não, se der passivo, significa que a gente vai ter que trabalhar por equilíbrio, verificar se a pessoa fez modificação, como os raios são ação, então vai haver uma modificação no padrão da pessoa, e você vai saber se está equilibrado, se a pessoa que você fez, houve alguma ação, alguma modificação na vida dela, e que ela nem entendeu. De repente ela chega para você e fala assim, nossa, eu nunca arrumei o quarto. Sabe que ontem eu arrumei todo o meu quarto? Significa o quê? Que você tornou ativo aquilo que estava passivo. Então, você só vai saber se funcionou, se a ação do que você fez, sempre vai estar um só ativo. Você não precisa perguntar a todos, não, deu lá, escolheu. Deu 2. Ativo ou passivo? Ativo, você fica quietinha. Ativo ou passivo? Que aí na hora de você analisar. Então, por que a gente fala em ativo e passivo? Para a gente, quando a gente for estar analisando, a gente saber o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se você colocou o pêndulo aqui no meio, né? Aí deu lá na alma que é o número 1. Aí você vai no centro da mesa e pergunta, ativo ou passivo? Aí diz assim, que está passivo. Então, você sabe que você está trabalhando uma pessoa que é egoísta, destruidora, que gosta de arrumar encrenca. Mesmo ela tendo no primeiro raio, o raio do poder e da vontade, ela não está identificando nada disso. Ela está usando a vontade dela e o poder para destruição e não para uma construção. Então, quando você acha o ativo e o passivo, é para saber se ela está ou não agindo corretamente no raio. Exatamente. Quando está em passivo, está em desequilíbrio. E estando em desequilíbrio, ela não está prosperando, porque ela está indo contra a própria vontade dela. Então, se você está contra... Nossa, derrubei o negócio aqui. Se ela está indo contra a vontade dela, significa que ela não está prosperando. A vida dela não está andando. Deu para entender? Então, sempre, por exemplo, você vai pegar aqui. Aí você vem aqui, né, com o pêndulo e dá lá que ela tem a alma no 6º raio. Ela não trabalha, ela não está trabalhando com os 3 primeiros raios. Ela está trabalhando com o quê? Com o 6º raio, na alma. Aí você vai na personalidade dela e dá 6º raio também. Nossa, ela é totalmente fanática. É aquelas que batem na nossa porta, querendo que a gente entenda aquilo que nem ela mesma entende. Por quê? Porque ela está trabalhando 2 raios de uma vez. Então, 4 no passivo significa que o 4 seria o amor e sabedoria, é isso? Não, o 4 é o da harmonia. Então, se está passivo, ela não é uma pessoa harmônica. Ela arruma encrenca para tudo. Ela tem um lado harmônico, mas ela não consegue estar em harmonia. Ela está sempre, vamos dizer assim, olhando muito mais a beleza em si, né, o que é material, por exemplo, cabelo liso, uma plástica no rosto, tudo aquilo que é mais belo, e entrando em conflito constantemente. Então, ela entra em conflito com as pessoas porque ela olha a harmonia de uma maneira diferente. É isso, mais ou menos? Eu não conheço sua amiga, só estou falando o porquê da passiva aí. Que é o amor, né? Que é o amor com conflito. Então, ao invés de ela agir com harmonia, ela age com o conflito.
que é onde acontecem as grandes guerras, né? São necessárias? São. E quando ativo, por exemplo, se tivesse o 4 ativo, ela é uma pessoa harmoniosa, ela era uma pessoa mais dedicada, né? Mas como não tá, a harmonia dela tá lá sempre em conflito. Ela tá sempre em dualidade. Ao mesmo tempo que ela arruma a harmonia, ela desequilibra o outro lado. Isso. O ativo é quando está em equilíbrio e o passivo quando está em desequilíbrio. Nas mandalas, a gente também vai vir aqui, né, com um pêndulo, e quando escolhido a mandala, é o caminho que a pessoa está no momento. Qual a mandala que deu dela, Patrícia? A 4, né? Totalmente materialista, né? Ó, o 4 são pessoas bastante materialistas, né? Então aí você já olha lá que o material para ela é muito mais importante do que o espiritual. Você vê que o caminho dela, ela está muito preocupada com mostrar o que é do que ser, né? Ela está preocupada em ter do que ser. Você vê como é interessante isso? Então é legal estar lendo a mandala inteirinha para você dar uma olhada no aspecto todo, né? Aí é o yantra que a gente já falou, né? Então todas as coisas que a gente faz por aqui, né? Imantar a água, perguntar, a gente vai fazer por aqui, começar o trabalho e fechar o trabalho. Aí acabou. Eu deixei preparado aqui para te mostrar a decopagem. Eu vou te mostrar, tá? Dá uma aulinha para você de artesanato. Vou mostrar como fica na madeira, mesmo que a Juliana não tá aí. Peraí, deixa eu parar aqui. Pra gente abrir. Aí. Tá estourando o som. Tá bom? Ó. Vamos lá. Eu peguei um pequenininho pra você ver. Esse aqui é o da madeira, tá? Deixa a câmera parar. Deu pra você ver? Eu fiz um labirinto. Então, é madeirinha, né? Aí, o que acontece? Eu peguei uma pequenininha pra poder estar fazendo, tá? Deixa eu ver se eu ponho mais pra cá. Ó, você pega uma madeirinha redonda. Você pode estar pintando antes ou não, tanto faz. Aí você recorta, você xeroca. Aqui eu peguei aquele da harmonia. Não sei se também dá pra ver. Aí você pega aqui, ó. Você pega um pirex. Coloca cola. Ai, que legal. Fazer o... Mistura com água. Aí você vai e mistura com a água. Deixa eu pegar o pincel. Eu trouxe pincel pra cá. Ah, tá aqui. Ó o verde também, o decádomo, como ficou. Deixa eu ver onde você tá, ó. Esse aqui acho que é mais fácil de ver, né, Paty? Aqui, ó. Aqui. Aí esse em verde ficou mais fácil de olhar, né? É uma rodinha de madeira, você pode comprar em qualquer coisinha, você pode comprar. Sempre redondo é melhor, né? Então, aí você mistura aqui, ó, a cola branca com água. Aí você põe o tamanho que você quiser, tá? Eu só coloquei pequenininho, que é mais fácil para explicar para você, senão ia ficar uma sujeira aqui terrível. Aí você faz o quê? O que você recortou, que é esse aqui, ó, que eu recortei, você vai passar aqui na cola, você vai dar um banho nele, ó, de tudo quanto é lado, como se você fosse, sabe aqueles decalque que antigamente a gente usava em geladeira, não sei se é da sua época. Aí você vai fazer isso aqui. Você vai pegar aqui, ó, vai passar para a madeira, acertar ele direitinho, meio todo. Aí você vem com o pincel aqui, ó, e já acertar ele aqui, ó. E já passa aqui.
Aí você passa ele passando a cola, você já vai estar fazendo. Aí você vai ter que esperar secar. Aí você espera secar. Se você quiser passar aquela tinta vitral, né? Por isso que essas daqui estão em outras cores, né? Porque eu passei tinta vitral. Ou se você quiser só passar o verniz, depois que secar, você passa o verniz. Aí você trabalha ele normalmente. Ou você, por exemplo, se você quiser colocar essa mandalinha na parede, como mandala mesmo, você pode colocar. Ela é uma mandala radiestésica e dependendo do que você quer, você pode estar colocando. O labirinto é legal de colocar na parede porque ele traz o teu caminho, né? Ele efetiva o seu caminho. Então aqui aí é só trabalhar. Aí você vai trabalhar, colocar. Aí você vai trabalhar com de madeirinha, né? Você vai colocar o quadradinho, depois vai colocar o redondo aqui e deixar lá. Acabou o teu trabalho, você vai lá, passa um paninho e volta. Então, com a madeira é legal por causa disso. Aí atrás você também pode colocar um tecido, pode colocar um feltro, só para não ficar tudo sem nada, né? Você viu, não é uma coisa do outro mundo. Deu para entender? Aí tem que esperar secar, ó. Só faz sujeira, mas... Achou difícil, Paty? Só eu te chamo de Patrícia, né? E é fácil, né? Não é uma coisa difícil, não. Dentro do que tudo foi explicado, Patrícia, deu para entender? Aí você mesmo pode fazer, porque é uma coisa tão simples, né? Só que você vai ter que xerocar, pegar a colinha branca, aquelas coisas todas, né? Então, dentro do que a gente falou aí, deu para você entender. Aí eu já fiz, você já viu que, ó, mexer com coisas já sujou tudo aqui. Deu? Os raios, eu vou colocar um outro livro lá, tá? Sabe aquelas artesanato? Qualquer lojinha de artesanato tem. É só você perguntar se tem madeira e que você quer as rodinhas. Todo lugar que tem artesanato, que vende madeira, gesso, né? Aí você compra o tamanho que você quer, né? Aí é só fazer. Você pode fazer grande, pequena. Armarinhos, né? A gente fala armarinhos. Então, eu não. Aí é em São Paulo, né, que você mora? Eu não lembro onde você mora. Então, é armarinhos, você chega lá, é só pedir. Aí não tem como. Então, Paty, dentro do que foi explicado, fora os raios que precisa ler, não adianta. É Brasília, né? Então, nos armarinhos tem onde vende linha, gesso, artesanato, né? Aí vai ter. Eu acho que ó, em Brasília, até uma vez eu comprei por um site as rodelinhas. Faz tempo, hein? E era Brasília, que era mais em conta do que aqui na cidade. Eu não lembro o nome do site. Mas eu sei que a pessoa era aí de Brasília. Se eu lembrar, eu coloco lá para você. Eu vou estar colocando, passando para você o PPT. É porque você não mexe com artesanato, né? A gente que gosta de artesanato, a gente internet, pessoalmente, a gente está sempre mexendo, né? Então, aí vou colocar algum outro livro lá, você vai olhando. As mandalas não tem problema. As mandalas, o gráfico. A semana que vem eu vou repassar a mesa inteira, espero estar melhor. Aí eu vou abrir desde o começo para a gente estar fazendo uma análise. Aí fazendo o que você está falando, várias análises pela mesa. Então, desde a primeira aula eu já vou estar fazendo isso, tá? Que é a 7 e 8ª aula a gente vai pegar só para a prática mesmo. Para tirar bem as dúvidas, ver o que não está entendendo. Vou escanear novamente outro livro para você estar lendo, para ver se você pega melhor.
E não tem como, os raios tem que ler. E aí, dúvidas, pode falando ou passando e-mail, depois mesmo que acabar as aulas, quando você estiver fazendo a mesa, tudo, você pode ir perguntando para mim, viu, Patrícia? Não precisa, porque acabou, não vai falar mais comigo, não é assim não. Ah, é o que eu sempre falo da Juliana, porque de todas, eu acho que a Juliana é a que mais me acompanha. A Juliana acho que está comigo uns 3 anos. Quando ela não está fazendo as reciclagens dela, ela está no e-mail. Vanice, o que você acha disso? Então, é para perguntar mesmo. Então, é só na prática que a gente vai estar mesmo vendo as dúvidas, olhando o que está errado, né? E energia, a gente tem que acreditar muito na gente, né? Certo? Hoje só tá nós duas, vai rápido, né? Então, aí ficamos por aqui. Terça-feira a gente tá por aí de novo, tá bom? Posso terminar? Quer mais alguma coisa? 9h30, isso. Aí você põe aí, senão aí eu acabo errando. Tudo bem. E quartas, 20 horas. Tá bom. Vou passar isso também pra Juliana. Pode deixar. Tá bom? Bom fim de semana pra você.